Mais uma vitória do Fortaleza. Para quem acompanha todos os nossos programas, teve um raio-x que a gente fez umas 4 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, que a thumb era a seguinte: o futebol ainda permite sonhar, tá? Aquela era uma thumb que dizia, que nos introduzia para um programa em que a gente dizia: a matemática já fechou as portas para o Fortaleza. Mas o time de Palermo vem respondendo muito bem dentro de campo. Você vence o Flamengo por 1-0, tinha vindo de uma derrota, mas jogando bem contra o Cruzeiro. Você começa a fazer bons jogos em sequência, que o futebol permite sonhar. O futebol permitia ao Fortaleza algo próximo ao que ele está construindo, tá? Uma reviravolta fantástica no campeonato, que ela só não é mais impressionante porque os seus adversários diretos, ou pelo menos dois desses adversários diretos, também começam a responder bem no campeonato. Como eu disse lá atrás, nessa thumb, tá? O futebol permite sonhar. A matemática não. Eu diria que nessas últimas 4 rodadas, Minhoca, pelo menos 3, 4 rodadas, o futebol está vencendo a matemática. O futebol está vencendo a matemática. O que parecia impossível, improvável, hoje parece possível. No entanto, o futebol não vem engolindo a matemática, ele vem vencendo. A matemática ainda resiste. E a matemática ainda é incrivelmente pesada para o Fortaleza, tá? Vencer o Corinthians e chegar aos 43 pontos é muito factível. Eu diria até que é provável. O problema é que 43 pontos já deixou de ser certeza de permanência até algo bem, bem longe disso, né, Minhoca? Nesse programa a gente vai dividir em 2 partes. Vamos analisar essa arrancada do Fortaleza e depois a gente vai fazer um amplo raio-x aqui da Série A, tá? Não vai ser apenas um raio-x focado no Fortaleza, não. A gente vai analisar o que resta do campeonato para esses 2 jogos. E eu sei que você que está aqui no chat, você já está assistindo o programa aqui com a gente. Eu sei que talvez você queira mais ir logo para números, para matemática, do que para o que aconteceu no Castelão. Mas vamos respeitar, Minhoca, a tradição e a ordem dos fatores, tá? E vamos falar desse futebol que permite sonhar. Antes da gente mergulhar nessa matemática, conta pra gente a história de mais um capítulo de sobrevivência desse Fortaleza de Palermo no campeonato. Fred, boa noite, né? Primeiramente para você, para quem está acompanhando. Eu diria que se o Fortaleza não estivesse tendo a atual sequência, realmente a situação já poderia, né, já ter resolvido, né? Porque é muito brioso, vamos dizer assim, né? O termo que o Fortaleza está fazendo nessa reta final. Você pode dizer, pô, tardiamente, talvez se não tivesse dado ali 2 jogos a mais para Paiva e tudo mais. Mas todos os contextos que o Fortaleza se coloca para essa reta final de campeonato, eu diria que o Fortaleza transformou um final de ano melancólico. Claro que, assim, teve um momento que o Fortaleza podia estar como Juventude agora, né? Não estou dizendo, claro, do patamar do esporte, o esporte estava muito mais Chegou a afetado. ficar atrás do Juventude, Sim, há talvez pouco a tempo maior parte do atrás. campeonato. Né? Pouco tempo atrás, acho que umas 3 rodadas atrás, estava atrás do Juventude. E o Juventude, por exemplo, vai jogar as 2 rodadas finais sem fazer conta. O Fortaleza, eu acho até que não. Até matemática, né? Para confirmar o rebaixamento na próxima rodada. Mas teve um momento, e se você olha assim, o contexto do Fortaleza, tudo desenhava para que bastasse um tropeço nessa sequência atual, que a gente estaria dizendo, beleza, o Fortaleza não está nessa disputa. Então, o Fortaleza, nessas 3 rodadas seguidas, e eu lembro que você comentou isso, né, em um dos raios-x, da qual eu não estava presente, a tabela foi ingrata com Fortaleza. Foram 3 jogos seguidos fora de casa. Né? O contexto de que no final de semana passado o Fortaleza teve que olhar para todo mundo e secar.
e ainda se obrigar a ganhar o Bragantino, como fez, e agora diante do Atlético Mineiro. É até um caso curioso, que aí eu vou entrar já no jogo, né? Porque foi no jogo contra o Atlético Mineiro, Fred, lá o empate em 3-3, que era uma derrota desenhada para o Fortaleza, estava 3-1, não parecia que Fortaleza ia conseguir pontuar, consegue o gol com empate com o Davidson ali, com uma dominada de bola que acaba entrando. Naquele dia, após aquele jogo, o FMG falou assim: Fortaleza, tu tem apenas 95% de chance de ser rebaixado. Tem 5% aí para tentar se agarrar. Com a atual sequência que tinha, ia pegar o Bahia, que era o melhor mandante do campeonato, fora de casa, ia pegar o Bragantino, né? E agora pegando o Atlético Mineiro, 3 vitórias seguidas. O Fortaleza não saiu da posição da qual ele estava, seguiu em 18º colocado. Mas todo torcedor assinava. Prefere estar vivo na 36ª rodada, sabe? Um jogo em casa, todos os seus adversários jogando fora de casa, você jogando em casa, tendo a chance de escapar. Esse é o cenário que Fortaleza vai ter na 37ª rodada, da qual ele até vai ser, entre os concorrentes, o primeiro a entrar em campo, né? Ao lado do Vitória, que também vai jogar no mesmo horário. Então, o jogo de Mas hoje... todos jogam na quarta. Né? É uma Isso, todos jogam super na quarta, quarta. né? É Isso. uma Quarta-feira, quarta insana. uma quarta maluca, né? Que, enfim, tudo vai partir do que a gente vai depois abordar aí nessa questão de pontuação do que o Fortaleza precisa. Mas no jogo de hoje, Fred, eu acho que uma das marcas importantes, desde quando o Palermo assumiu o Fortaleza, era muito a questão de como saber jogar a partida. Palermo teve ali alguns momentos que teve decisões erradas em alguns jogos específicos, né? Eu até tinha ressaltado algumas vezes, por exemplo, o jogo do Vasco, né, que para mim o Barreiro já era claramente o melhor centroavante do Fortaleza. Eu até, até sempre cito aqui toda live, no jogo do Mirassol, que eu falei, eu acho que o Fortaleza não tem mais chance de escapar. Para mim o Fortaleza vai ser rebaixado. Naquela mesma live eu falei que para mim o Barreiro era o melhor centroavante que deveria ser acionado, e quando ele fez o gol contra o Juventude, acho que o Palermo perdeu ali um pouco da lógica em colocar o Lucero no jogo contra o Vasco. O time acabou sendo derrotado. Então, desde o jogo do Flamengo para cá, eu acho que foi quando ele encontrou o time considerado ideal, porque ele ganha do Flamengo, mesmo tendo o Flamengo, obviamente, tido possibilidades. No jogo seguinte contra o Santos, ele teve tudo para ganhar do Santos, ali perdendo chances, e, obviamente, no jogo seguinte, no Clássico Rei, não tinha aquela formação, teve que jogar com 4 atacantes, deixou escapar uma vitória, depois veio o jogo do Grêmio, um empate e tal, e é essa sequência aí, que agora já se resulta em 8 partidas sem perder. O jogo de hoje, eu diria que foi muito parecido com esses outros jogos. Teve duas questões na minha avaliação que meio que divide esse jogo. O primeiro foi a maneira como o time entrou em campo concentrado. Se a gente junta com o jogo do Bragantino no meio de semana, você olha o jogo do Fortaleza, teve jogos anteriores em que o Fortaleza até conseguiu jogar em termos de mais possibilidades do que nesses dois jogos. Hoje, por exemplo, bem melhor do que o jogo do Bragantino. A vitória do Bragantino foi aquela vitória que precisava acontecer porque o time não jogou tão bem. Mas no jogo de hoje, não. Hoje, o Fortaleza tinha um adversário que estava jogando valendo, porque o Atlético Mineiro entrou em campo sabendo que, 45 a gente não está livre. Não à toa, o Everson, após o final do jogo, falou desse contexto. E ainda tem ou tinha para o Atlético aquela disputa pelo 8º lugar que não pode ser, não pode ser minimizada. É uma posição com chance real de Libertadores. E o Atlético Mineiro recente empatado com o Flamengo. Tudo bem, levando uma pressão, estava com um jogador a menos, né? O Rony tinha sido expulso. Mas era um jogo que dava para ver. O Atlético Mineiro, quando tinha bola, quando acionava o Dudu, não era um jogo tão simples para o Fortaleza, mas que é o primeiro ponto que eu destaco do Fortaleza do jogo, né? O nível de concentração da equipe, mesmo que em alguns momentos, que aí eu acho que foi a tônica dos primeiros minutos, quando a bola chegava no Herrera ou quando a bola chegava no Breno Lopes, sempre tinha um passe errado que prejudicava em alguns momentos o ataque do Fortaleza. O Breno Lopes, por exemplo, teve uma que ele foi tentar dar o passe para o Herrera, essa bola foi muito fechada. Teve um outro que ele foi tentar o cruzamento, a bola atravessou a área sem ninguém, porque ele não conseguiu fazer o cruzamento correto. Então, o Fortaleza, mesmo que sem tanta posse da bola, chegava ao ataque, só que errava nessa última tomada de decisão. E aí eu acho que é onde o Fortaleza corria o perigo para o jogo, porque esse cenário, Fred, a gente viu em outros jogos dentro de casa. O Fortaleza, naquele jogo do Vasco, no jogo do São Paulo, no jogo do Grêmio. Então, os jogos dentro de casa do Fortaleza era como se fosse uma assombração. O jogo dentro de casa, o Fortaleza já deixou escapar muitos pontos.
E aí é onde pegava isso, porque se o Atlético Mineiro abrisse o placar, o emocional do Fortaleza ia ser parecido com o que aconteceu no do Vasco, no de São Paulo, que naqueles jogos ele até teve um jogador a mais, mas de maneira desorganizada, acabou não fazendo gol e ainda tomando um gol, né? Como acabou sendo derrotado 2 vezes por 2-0. Então, no jogo de hoje, o Fortaleza conseguiu manter, criou até, antes mesmo da jogada do gol, né? Uma bela jogada ali do Barreiro com o Breno Lopes, que fez o Everson trabalhar muito bem, e aí depois veio a jogada do gol, uma jogada que começa com o Pochettino, aciona o Pierre para o Breno Lopes, que joga para o meio da área, e o Barreiro, né, como a gente falou aqui várias vezes, vivendo grande fase, bela ajeitada ali para o Pochettino para abrir o placar. Para mim, tem sido o principal jogador do Fortaleza nessa reta final. Assim, A recuperação de Pochettino é um capítulo à parte da era Palermo, né? Do Barreiro, no caso, né? Não, sim, e Pochettino também, né? Não, Barreiro, veja só. Barreiro para mim, são dois pontos aí. Barreiro, para mim, Minhoca, é uma lição do que você deve fazer com o atacante que você confia. Eu até cito o exemplo do Fortaleza, né, em alguns programas que a gente fala do esporte, e costumo fazer os pós-jogos do esporte, porque o esporte trouxe um atacante, Colo Ramírez, que ele tem uma carreira irregular, mas que tem várias temporadas dele que ele faz 17 gols, 18 gols. O cara jogou 2 restos de jogos aqui, foi mal. E assim, não entra sob hipótese alguma. E eu dou um exemplo de Barreiro. Quem entrou no Fortaleza foi mal. Foi mal no jogo, perdia gols claros. 1, 2, 3, 4. E foi assim. Vamos lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Atacante vive de gol, pô. Isso é meio frase feita, só que é uma frase que é muito real. É muito real. Então, assim, ele sozinho ganhou confiança, ganhou minutagem, ganhou jogos, fez um gol, fez 2 e agora é isso, pô. Tá? Ele virou aquele cara que fede a gol, né? Eu diria que é o principal atleta do Fortaleza nessa recuperação, que lembra um pouco, quando a gente lembra daquela recuperação do Vitória do ano passado com o Carpini, Alejandro também não vivia um momento de muita Cássio sempre diz isso, precisa ter um atacante. Quando você tem um atacante que ganha jogo, você entra na briga, né? E eu acho que o Barreiro, por isso que eu tinha frisado naquele jogo do Mirassol, porque não é que eu vi muita gente falando assim, pô, o Barreiro é pior do que o Silvio Romero, um jogador também que ficou muito marcado, perdeu o pênalti lá também na disputa de pênaltis na final da Sul-Americana. O Silvio Romero 2.0. E eu sempre dizia assim, cara, o Barreiro dos centroavantes é o que tá mais perto para fazer um gol. Perde gol inacreditável pra caramba. Mas é o jogador que é para apostar. E eu acho que foi aí em alguns jogos que o Palermo tentou dar confiança pro, digamos, o centroavante que tinha moral mais no elenco, né? Que era até um dos capitães que era o Lucero, que há mais de ano não joga bem. Eu até tinha ressaltado. E para mim o Lucero é para estar atrás do Davidson, o que também agora comprova o que o Davidson é. Então, antes de Palermo, o Fortaleza tinha praticamente 4 centroavantes, um que mal jogava, que no caso foi o do Botafogo, né? Que até esqueci já o nome do rapaz, que mal jogava. Os outros 3, todos com jejum. Barreiro não tinha feito gol, o Davidson também há muito tempo sem pagar, tinha até sido afastado por Paiva, e o caso do Lucero, que está há mais de 200 dias sem marcar gol. Então era um contexto complicado. E aí eu acho que o Palermo conseguiu perceber isso, e Barreiro, e tem sido uma peça muito importante. Então o Fortaleza ali no primeiro tempo, na minha avaliação, já era merecedor do resultado, fazia, mesmo que sem posse maior do que o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro em alguns momentos chegando com certo perigo, conseguiu chegar em alguns momentos muito bem à frente. Cabe aqui abrir um parêntese ainda sobre essa questão do primeiro tempo. Eu, antes da partida, tinha até pensado que, pô, realmente, de novo, o Diogo Barbosa, porque já tinha sido, né, meio que um banho de água fria no torcedor quando soube que o Bruno Pacheco teve esse problema na mão aí, teve que fazer cirurgia e o Diogo Barbosa teria que jogar. Jogou razoavelmente para o nível do Diogo Barbosa que entregou na temporada bem contra o Bragantino, mas o que mais chamou a atenção hoje, primeiramente, né, na hora do anúncio ali dos jogadores, antes de começar o jogo, o estádio, em uma certa parte, ensaiou uma vaia, mas foi depois abafada. Mas ao longo do jogo, a torcida começou, né, a apoiar muito o atleta, até porque ele conseguiu dar conta. Se vai dar conta nos próximos 2 jogos seguintes, a gente não sabe. Mas na partida de hoje, já dando até um pouco de spoiler, foi um dos jogadores que acabou saindo bem, porque sempre é um jogador que apresenta um futebol mais abaixo. O que ele apresentou hoje realmente foi um ponto importante, principalmente para algumas jogadas que eram bem ameaçadoras, não se tornaram realidade,
porque não só o Diogo, como também o sistema defensivo conseguiu evitar. No segundo tempo, Fred, foi aquele jogo onde o Fortaleza precisava fazer. Essa é uma questão que foi muito falada em alguns jogos, por exemplo, no Clássico Rei, contra o Ceará. O Fortaleza recuou demais. Eu costumo falar, eu não vejo problema nenhum se você recua, mas consegue se defender. Hoje o Fortaleza fez a mesma coisa. Se recuou, chamou o Atlético Mineiro. Se tivesse tomado o gol de empate, então seria uma tática errada? Eu não acho. Eu acho que o que o Fortaleza proporcionou no segundo tempo, em certa parte, o sistema defensivo foi ok, e eu acho que na hora das trocas, algumas foram acertadas do próprio Palermo e outras nem tantas. Porque eu acho que ele queimou muito cedo ali as 5 substituições. A primeira ele já foi com 3 de cara, que eu achei interessante. Ele troca o trio de ataque para colocar, né, o Pochettino mais à esquerda, onde estava o Breno Lopes, e aí colocou o Davidson juntamente com o Crispim e também o Pikachu para criar os contra-ataques que acabaram surgindo. Então o Fortaleza teve possibilidades para isso. A minha grande questão foi durante a segunda troca, porque ele poderia ter colocado o Matheus Pereira, como ele colocou, né? Sacando o Sacha da partida. Acho que foi o Sacha. Porque naquele contexto, daria para imaginar que o Fortaleza pudesse ter, né, um jogador que segurasse melhor a bola, como é o caso do Matheus Pereira. A grande questão é porque ele perdeu uma chance de fazer uma terceira pausa, utilizando o que ele fez diante do Bragantino, colocar mais um zagueiro, ou colocar mais um volante, sabe, ali uma característica. Como ele colocou o Moisés, eu acho que o Moisés defensivamente não colaborou tanto, entrou perdendo muitas chances, e uma chance claríssima, que para esse contexto do Fortaleza agora, o Fortaleza, que pode ainda escapar, né, do rebaixamento, poderia ter uma possibilidade de conseguir uma vitória contra o Corinthians e talvez jogar pelo empate contra o Botafogo, a depender do saldo de gol dele. Então, ali tinha uma chance do Fortaleza abrir um 2-0, praticamente matar o jogo, e ter uma possibilidade melhor, né, diante, mais para frente, para uma possibilidade de um desempate no saldo, que hoje o Fortaleza está atrás do Santos, está atrás do Internacional, e olha que o Internacional nem estava nessa disputa, mas pela goleada sofrida diante do Vasco, obviamente entrou nesse mesmo contexto. Então eu vejo que o Fortaleza fez um segundo tempo para fazer o 2-0 e nessa de não fazer, correu ainda um risco ali, mesmo que o Breno, né, não tenha trabalhado tanto, já na reta final, e aí foi quando eu imaginei, se o Fortaleza tomar esse empate, o lance do Moisés com o Davidson vai ficar marcado como realmente, né, que é essa, que eu já tinha citado isso do Moisés, né? O Moisés que cometeu esse mesmo erro no Clássico Rei, o mesmo erro contra o Santos, quando estava no 1-1, que poderia fazer o 2-1, esse excesso de drible, de tentar fazer uma jogada além da conta para uma equipe que está na situação do Fortaleza, não se brinca com isso. E foi por centímetros que o jogador do Atlético Mineiro não encostou na bola ali numa jogada de escanteio, que poderia ter tomado empate e, obviamente, esse lance ia ficar marcado. Mas, de toda forma, cabe ressaltar aqui esse tipo de jogada que o Fortaleza, né, o Moisés tem que ser chamado a atenção, porque não é a primeira vez que ele comete esse erro, e esses lances de contra-ataque que o Fortaleza teria totais condições de fazer um placar melhor. Eu diria até que era jogo para 2-3-0, só que esses erros ali de contra-ataque muitas vezes custaram ao Fortaleza não só como ter um placar melhor para a partida de hoje, como em outros jogos esses que o Fortaleza saiu derrotado, quando poderia pelo menos ter empatado, jogos esses que o Fortaleza poderia ter vencido, quando na verdade empatou. E, enfim, vamos ver agora daqui para frente, o time segue vivo, e a partir de agora é pensar no Corinthians, né? Não tem como pensar numa pontuação do Botafogo, para isso tem que estar vivo ainda, depois do jogo do Corinthians. Minhoca, deixa eu te fazer 2 perguntas em relação a alguns temas que temos debatido em raio-x, em programas que a gente não se encontra diretamente, tá? O primeiro deles, eu tenho batido muito numa tecla, sabe, Minhoca? Eu queria a tua análise quanto a isso, do quanto os adiamentos, os jogos congelados do Fortaleza prejudicaram. E eu uso muito como exemplo o jogo do Grêmio. Veja a atmosfera do Castelão hoje e a atmosfera do Castelão contra o Grêmio, tá? Que era o jogo que viria, né, se tivesse acontecido a partida na sequência. Você acha que isso, assim, é choro? Ou faz sentido, assim, pensar, porra,
ter 2 jogos adiados, o campeonato todo, assim, deu uma sensação ao Fortaleza, muitas vezes, de mais rebaixado do que ele estava, né? Esse jogo a menos o tempo todo ali puxando. Você fazer digamos, o efeito borboleta de tudo isso é imaginar que tudo o que aconteceu até aqui teria acontecido realmente nos contextos que aconteceram. Então, teria tido um empate diante do Atlético Mineiro, se tivesse a rodada tivesse acontecido. Só que a gente não sabe. Eu acho, o que eu concordo com você para mim, a CBF não deveria permitir jogos tão distantes para isso acontecer. E teve data FIFA para ser aplicado isso aí. A questão Exatamente, o do Atlético principalmente. A questão é porque, como a CBF não quer ficar num contexto ruim com nenhum clube, a primeira coisa que ela deveria explicar é isso. Olha, é o seguinte, quem for para o playoff da Sul-Americana, como é o caso de 2026, já saiba, vai pagar exatamente na próxima data FIFA. Seja ele quem for, entendeu? E o adversário que for pegar, já saiba, você vai jogar na data FIFA. Porque, infelizmente, sabe assim, o contexto do calendário prejudica todo mundo. Porque, por mais que a gente for falar assim, mas Flamengo e Palmeiras jogaram data FIFA, com muitos jogadores convocados. Então, na prática, não tem como resolver a situação, a não ser que eles, de fato, cortassem mais datas de Copa do Brasil, para, obviamente, isso não acontecer. Como isso não acontece, para mim, a melhor alternativa da CBF é, na hora que tem um jogo adiado, seja por motivo de força maior, sei lá, um apagão, uma chuva, assim, uma situação ali que tem que ter um prazo, Minhoca. Tem que ter um prazo já estabelecido. Não dá para fazer um jogo de 13ª rodada, sabe assim, o jogo faltando 5 rodadas para acabar isso. É exatamente porque isso. Muda o panorama. Olha o contexto. Tudo bem que nesse caso aqui, o que fez o Fortaleza jogar 3 partidas fora de casa foi o fator do Atlético Mineiro jogar a final. Mas isso não teria acontecido, porque daria espaço para outros contextos para ser encaixado esse jogo. Então eu acho que é um problema que a CBF poderia remediar dessa maneira. Tem um jogo adiado, a data FIFA seguinte você já coloca esse jogo. Porque isso não impede de uma equipe jogar 3 partidas fora de casa, como foi o Fortaleza, que já tinha passado isso no ano passado também, quando estava brigando pela liderança, teve 3 jogos seguidos fora de casa. Isso não impede, por exemplo, e é bom lembrar, isso acontece geralmente com os clubes de menos peso, né, político na CBF. Você não vai ver, quer dizer, até vai acontecer com o Palmeiras agora, né, que vai fazer 3 jogos seguidos fora de casa. Então, o contexto do campeonato tem que ser o mais equilibrado possível. Quando acontece uma bizarrice como essa, sabe, de uma equipe estar com essa sensação, tipo, caramba, velho, eu tenho que ganhar o jogo atrasado, tenho que ganhar depois dos jogos da rodada, é muito pesado. Então, eu acho que o quanto antes eles puderem resolver essa situação, fica melhor. E aí é aquela coisa, não tem estabelecido isso. O próximo que acontecer, tipo, velho, por que isso aconteceu comigo? Porque aconteceu com o outro, velho. Aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras. Regra, Minhoca, regra. É regra. Aí quando você vai fazendo isso, porque, e aí só um detalhe, né, que eu não vou esticar muito nisso. O Flamengo e o Palmeiras jogaram nessa data FIFA de novembro porque quiseram. Só para lembrar. Porque tinha data para ser colocada, tinha espaço para ser alocado. Não quiseram colocar. Então não adianta nada colocar o jogo para novembro, principalmente os palmeirenses, né? E reclamar depois dessa possibilidade de que, vou perder força. Porque, mas tinha lá o espaço, não quiseram jogar naquela data que era de Copa do Brasil. Então, de toda forma, eu acho que se a CBF estabelecesse dessa maneira, eu acho que os clubes poderiam até reclamar aqui e ali, mas no geral todo mundo já saberia como era a regra, né? Tipo assim, jogo adiado já tem que cumprir no jogo aí de data FIFA. Minhoca, a outra pergunta que eu queria trazer para o debate, na verdade, chegou um superchat de Paulo Santos, que é justamente sobre esse assunto. Aí eu peço para a Alan trazer para a tela, tá? Porque aí, já nesse debate. Alan traz uma outra visão. Paulo Santos traz uma outra visão, que é o seguinte. Discordo de você, Fred. Imagina esses 2 jogos nas mãos de Vojvoda e Paiva. Certamente o Fortaleza estaria morto hoje. Ok. É um outro ângulo sobre o mesmo quadro. Porém, eu acho que assim, há um peso muito moral, um peso moral considerável de você puxar o campeonato todo nas costas. Veja uma frase que eu falei hoje. Pronto. Tem uma frase que eu falei hoje na abertura do programa, quando a gente estava falando do Juventude. Lembra meu que eu falei assim, eu acho que se você pegar e fizer um levantamento do campeonato, o Fortaleza passou mais rodadas atrás do Juventude do que acima, como está hoje. É porque o Power BI de Pedro Pereira, ele corrige com as rodadas, né? Ele devolve os pontos lá atrás. Pronto, hoje... Eu vou trazer um exemplo para te ajudar. O Ceará
Ontem, nessa rodada, termina 2 pontos do Z4. Isso. Aí ontem, eu e o Fábio, a gente estava perguntando assim, qual foi a última vez que o Ceará ficou a 2 pontos? Se você olha lá no BI do Pedro, tá mostrando que é a 16ª rodada. Só que na 16ª rodada, o Santos não tinha ganhado do Palmeiras ainda. Eram 4. Nunca tinha baixado eram de 4 pontos. Então a sensação do Ceará, desde a 6ª rodada, que ele não sente, pô, tô a uma rodada de entrar do Z4. Exatamente. Então, a 7ª rodada em diante, o Ceará sempre manteve 4 pontos. Só que na hora que você vai compensando os jogos, aí quando você for olhar historicamente, pô, teve esse ano aqui que estava a 2 pontos, só que não estava a 2 pontos. Então, realmente acaba afetando. Mas eu concordo com o que ele trouxe aí no Superchat. Só que aí é que tá. Era garantia que se esse jogo também do Atlético Mineiro, será que o Vojvoda, assim, eu acho que talvez não tivesse ganhado, mas o Atlético Mineiro, e aí os contextos vão mudando. Você pegar hoje, sei lá, uma equipe como o Internacional, é diferente, porque você pegar no começo do campeonato, vai mudando. Sabe, pegar o Bahia hoje fora de como visitante é bem melhor do que era no começo do campeonato. Pegar o Palmeiras hoje, vivendo uma crise, talvez seja melhor, né? O Palmeiras está muito abalado, porque é uma sequência negativa e tal. Então, os contextos vão mudando. Pegar hoje, por exemplo, uma equipe como Vitória, mesmo dentro de casa, não é fácil você fazer 3 pontos em cima do Vitória hoje. Não, mudou tudo, mudou tudo. Pronto, Mioca, eu vou pegar o Vitória para fazer a segunda pergunta. Quando o Fortaleza anuncia Palermo, foi noticiado pela imprensa aí de Fortaleza que foi noticiado pela imprensa aí de Fortaleza que havia um acerto com o Jair Ventura. E depois, não sei se nunca houve esse acerto ou se a versão que se tornou mais pública, digamos assim, foi que a repercussão negativa foi tamanha que a direção do Fortaleza recuou do acerto com o Jair Ventura e aí escolheu Palermo. E eu acho que fiz um comentário, eu cheguei a falar isso em vídeos. Eu acho que o Fortaleza foi pelo pior caminho, assim. Eu acho que com a qualidade que o Fortaleza tem, com um buraco ainda não tão profundo, Jair Ventura era um cara que entrega a competitividade, a valorização do ponto. É um especialista nesse tipo de campeonato. E talvez o Fortaleza ainda brigue um pouco contra esse conceito. Passaram-se várias rodadas e me parece que os dois caminhos estão comprovadamente corretos, né? Porque Jair Ventura fez um resgate espetacular no Vitória, fazendo o seu tipo de trabalho, e Palermo conseguiu resgatar o Fortaleza fazendo uma curva mais longa, tá? Fazendo uma curva mais longa, mas dentro de uma linha de trabalho que é a do próprio Palermo, mas é o conceito e a filosofia desse Fortaleza criado por Vojvoda, né? Porque esse Fortaleza ele foi criado por Vojvoda. Sim. O trabalho de Vojvoda esgotou. Chegou a um ponto que não dava para continuar. Ok. Renato Paiva é um erro histórico. Avisado. Tá? Avisado. Mas os dois caminhos deram muito certo nessa Série A. Mesmo que o Fortaleza não consiga escapar, ninguém vai dizer que Palermo não funcionou, né? Palermo calou a boca dos críticos confiaram, tá? E eu posso me incluir. Eu achava que iria para um caminho teórico e existia nas mãos do treinador, sobretudo quando o Vojvoda caiu, tá? Que o Fortaleza tinha Carpini e tinha Ventura e foi para uma aventura com um cara com um cara destruidor de time de ambiente como é Renato Paiva, né? Eu vejo que eu também fui um desses que eu até tinha falado assim, pô, tá tendo muita empolgação para cima do nome do Palermo, e eu até entendi o contexto porque é Palermo, né? É a história de um atleta, né, que hoje é treinador, que tem aí na sua história, né, o principal artilheiro do Boca Juniors e tal, como a principal referência, né? Se você for olhar no contexto que o próprio treinador, no caso, entregou como atleta. Ele conseguiu fazer uma grande campanha com o Audiovise na Argentina, que escapou, também estava no cenário de um rebaixamento iminente. E ele pegou o Fortaleza, é bom lembrar, que aí a gente só vai saber isso no final do campeonato. Se o Palermo conseguir livrar o Fortaleza do rebaixamento, lá na 21ª rodada, o Fortaleza já vai ser conhecido como aquela equipe. Quem foi a equipe na 21ª rodada
que tinha menor pontuação escapou. Porque quando ele chegou, Fred, eram 21 jogos e 15 pontos disputados. Não tinha nenhuma equipe na história dos pontos corridos com 21 jogos, 15 pontos que tinha escapado. Até agora, Palermo já conseguiu vencer, já conseguiu dar 25 pontos ao Fortaleza. 25. 10 a mais somados o Vojvoda com o próprio Paiva. Então, nesse sentido, Palermo realmente conseguiu fazer o time ser mais competitivo. O time, eu acho que alguns jogos, né, até a gente fez alguns apontamentos, de que houve, para mim, um erro de leitura para alguns jogos. Mas aí também é natural, porque talvez em alguns jogos eu achei que talvez a melhor troca seria um determinado jogador, acabou não sendo, e acabou resultando realmente uma troca certeira. Eu acho que a grande questão que o Fortaleza termina nesse Campeonato Brasileiro, claro, se fosse um rebaixamento, melhor ainda, mas por mais que aconteça esse rebaixamento, o trabalho do Palermo, ele já dá pelo menos uma condição, a qual eu já tinha também explicado aqui, e tinha falado também isso na rádio, que como o Fortaleza vinha para um contexto de reta final de campeonato, talvez assim, né, tipo, pô, não tem mais nada para fazer, vai ter que cumprir tabela e tudo mais, não tem muito o que fazer, ao menos, daquilo que o Fortaleza pode ainda fazer, tô pegando aqui o pior cenário, tá? No rebaixamento. O Fortaleza, eu acho que vai oferecer condições para não ser tão complicado essa transformação de um ano para o outro. Porque a possibilidade é, como é que faz para vender o Davidson? Como é que faz para vender o Davidson? Se estava em baixa, se tinha sido afastado. Aí o Davidson agora passa a fazer gol. Ou seja, se torna mais atrativo o mercado Fortaleza. Pô, agora o Davidson está entregando aqui. Então, se for rebaixado, já fica mais fácil de vendê-lo. Entendeu? Pochettino voltou a ser titular, estava em baixa. Dá para tentar agora fazer um bom negócio. Isso eu estou pegando um cenário, obviamente, de rebaixamento, só pegando assim o fato de que estava bem pior antes. Como é que vai fazer com tanto jogador com contratos longos, jogadores em baixa, jogadores afastados, que tem o caso do Martins, o caso do Zé Wellison, mas como é que faz para fazer com os outros também? Que boa parte aí está devendo. E nesse momento, o Palermo conseguiu resgatar muitos jogadores. Ávila era um jogador muito mais criticado, o torcedor não gostava do Ávila, tá jogando bem. Mancuso estava quebrando a bola durante o ano inteiro, passou a jogar bem, sabe? Então, o Pierre, né, que chegou até sob indicação ali do Paiva, né, ou pelo menos ali do Cifec do Fortaleza, na era do Paiva, foi um jogador que ganhou espaço e hoje é um titular, para mim, um dos melhores jogadores do Fortaleza no atual contexto. Então, isso é muito mérito do treinador. Então, nesse ponto, o Fortaleza, mesmo sobre muita desconfiança, mesmo que a empolgação no começo, eu acho que muitas pessoas não estavam empolgadas com os trabalhos do Palermo, estavam empolgadas muito mais com o nome do Palermo. Só que, não só pelo nome, mas pelo que ele desempenhou com a equipe, fez o time lutando até agora. Está lutando até agora. Porque não faltou contexto para o Fortaleza soltar essa corda, né? E, de fato, ter a queda confirmada. Mas lutar até o fim, como está fazendo, eu acho que é o principal ganho que o Fortaleza tem nessa reta final de campeonato, né? Que é continuar lutando e ver se continua vivo, pelo menos até a próxima rodada, a última rodada, a 38ª rodada, para saber se ainda terá chance de lutar para ficar na Série A. Como eu disse na abertura, tá? Muita gente chegou depois. Esse programa ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro, estamos seguindo o roteiro clássico, tá? E fazendo aqui o pós-jogo dessa vitória da sobrevivência do Fortaleza, tá? Lutando até o fim pela permanência na Série A. Na sequência, a gente vai para um raio-x completo, tá? Da Série A, faltando 2 jogos, obviamente com o foco na luta pela permanência. Foco absoluto aqui na luta pela permanência, mas não só na ótica do Fortaleza, tá? A gente vai analisar o quadro completo da luta pela permanência, que agora vai do Vasco até o Fortaleza, tá? 45 pontos é ponto demais, mas não é uma garantia absoluta, tá? Mas entre essa primeira parte e o raio-x ainda falta a análise individual, tá? Dos jogadores do Fortaleza, o nosso tradicional campinho. E vou pedir para que nosso diretor, Alan, jogue na tela agora esse campinho para a gente ter toda a análise dos jogadores, né, que construíram essa terceira vitória consecutiva do Fortaleza. E a gente começa, Minhoca, pelo começo com o Breno, tá?
que eu estava até fazendo um vídeo com o Cauê. Cauê já começou a fazer os vídeos de divulgação das famosas listas de reforços, né? O vídeo ainda nem está no ar, mas já está prontíssimo. Teve um detalhe aí que acabou não permitindo que o vídeo já tivesse com upload aí no YouTube, mas de indicações de reforços para o Remo. E ele não citou Breno como goleiro, mas eu falei, veja, se o Fortaleza cair, o Fortaleza vai ter que fazer um ajuste econômico muito grande, né? E eu não vejo como ficar com os dois. Não tem como ficar com o Breno e João Ricardo numa Série B, né? Aí como eu disse, é quase 1 milhão de goleiro. Não dá para ir com 1 milhão só de goleiro para uma Série B. Só que Breno entrou, defendeu a posição e hoje é um goleiro extremamente seguro, né, Minhoca? Eu fiz esse comentário justamente porque disse, ó, se o Fortaleza abrir mão de Breno, tiver que abrir mão de Breno por questões financeiras, seria o goleiro dos sonhos para um Remo, né? O Remo quer ter uma folha de 10 milhões, tá? Sim. Não, o Breno, eu teto de acho 10 que milhões. sim. O Breno, desde o começo do ano, quando ele, em alguns jogos ali do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste, fez outra revezar, né, com o João Ricardo. Para mim, ele se comportou muito bem, né? A grande questão é que ele ficou muito marcado naquele jogo do Grêmio, né? Aquele vacilo que ele cometeu. E acho que alguns dos jogos da campanha que o Fortaleza tem muito do Breno, assim, na própria campanha, né, de recuperação que o Fortaleza está tentando. O jogo do Juventude, sem a defesa de pênalti dele, não teria a virada, a primeira vitória fora de casa. No jogo do Flamengo, trabalhou muito e teve que trabalhar. E no jogo de hoje, apesar de ele não ter trabalhado tanto, das poucas vezes, uma delas eu acho até que foi bem importante, foi logo após o Fortaleza ter aberto o placar, ele fez uma defesa ali que foi até na altura ali do estômago dele, que ele já sentiu ali na hora que ele defendeu. E eu acho que ele foi bem. Vou colocar jogou bem, não acho que foi uma grande atuação, até porque não teve muito trabalho assim, mas eu acho que ele fez uma boa partida. Para mim, né, na época mesmo, quando o Elton Leite estava titular, na minha avaliação ali, na época de Paiva, já era para o Breno ter assumido a titularidade quando o João Ricardo ficou afastado por um tempo. De toda forma, o Breno aí vai ficar com esse verde aí não tão forte. Jogou bem para Breno, tá? E agora a gente pode ir para a dupla de zaga Brits e Ávila, tá? Tá. O Brits também vai ganhar a mesma nota do Breno, tá? Para mim, eu acho que ele jogou bem também. Teve algumas jogadas bem importantes ali do Brits. Duas delas, principalmente, eu gostei muito da atitude dele de pegar a bola e já sair, partir para o ataque. Foi muito bem o zagueiro do Fortaleza. Mas mais ainda, para mim, o Ávila. O Ávila pode colocar um verde mais forte. Cometeu uma falha ali no segundo tempo, que poderia ter custado um gol de empate para a equipe do Atlético Mineiro. Mas o Ávila cresceu muito com o Palermo. Muito, muito. Teve uma jogada no primeiro tempo, acho que essa jogada nem entra em melhores momentos. Que é uma jogada que eu acho que é o Dudu que escapa e ele já estava a ponto de bater. O Ávila chega dando um carrinho, assim, quase uma voadora ali no ar e consegue colocar a bola, se não me engano, para escanteio. E fora outras jogadas, né? A bola longa dele é muito boa. Até tentou uma virada uma vez por uma coisa ali, errou. Mas tem sido um jogador determinante, assim. A qualidade. E ele estava marcando o Hulk, né? Tudo bem que foi na posição que o Hulk até reclamou aí com o Sampaoli, que não gosta de jogar, mas o Ávila ganhou muitos duelos para cima do Hulk. Então foi uma partida muito boa do zagueiro argentino. Tá terminando muito bem a temporada, né? Vamos ver se consegue não cometer erros aí nesses dois jogos finais, porque tem sido uma peça bem importante. Desde quando estabeleceu essa dupla aí, que antes era Kusevich com Brits, depois já o Ávila estava meio escanteado, né? O Mancha tinha jogado ali no começo do ano. Ávila e Brits, para mim, é a melhor dupla hoje e, obviamente, não podem ficar de fora aí dos próximos dois jogos. Já indo para os laterais, Fred, eu gostei muito do jogo do Mancuso, muito mesmo. Pode colocar um verde mais forte para ele. Ele teve uma certa dificuldade, porque marcar o Dudu não era fácil. Em alguns duelos ele não ganhou. Mas o que eu quero falar do Mancuso, que para mim foi um ponto importante, e que para mim vem sendo importante nos últimos jogos, o apoio dele tem sido muito bom, muito bom. É um dos jogadores que, quando a bola chega no pé do Mancuso, ele está conseguindo realmente dar a devida tranquilidade. Está fazendo o jogo fluir, né? Teve algumas jogadas também que entraram ali dentro da área.
Ele conseguia, em alguns momentos, dava um certo susto, que ele dominava essa bola dentro da área, quando na verdade para sair dando chutão. Mas para mim fez também um jogo muito bom, o Mancuso. Foi um dos jogadores que eu mais gostei durante a partida, o apoio dele. Ainda comete erro aqui e ali, mas no geral tem sido muito bem. Diogo Barbosa, vou colocar um bem para ele, tal qual eu dei a nota para o Brits. Foi uma partida boa do lateral esquerdo, mesmo assim. Teve uma sequência que eu fiquei até impressionado, que ele ganhou no primeiro duelo, no segundo ele estava no chão, ganhou de novo a jogada, e no terceiro ele ganhou de novo a disputa, algo que não é tão costumeiro dele. Ele teve uma certa dificuldade defensiva. Para mim, ainda é o jogador do atual elenco titular do Fortaleza, o que mais me paira dúvida. Então, por mais que não tenha jogado mal contra o Bragantino, que tenha jogado bem hoje, que essa é a minha avaliação para o Diogo Barbosa, eu ainda fico na dúvida se ele vai conseguir entregar o mesmo diante do Corinthians e depois entregar diante do Botafogo, porque é um jogador, para mim, que tem muitos problemas. Mas no jogo de hoje, merece os aplausos, porque jogou bem. Em alguns momentos teve um pouco de afobação ali, até porque teve algumas jogadas no segundo tempo que os jogadores, né, quando colocou o Biel era mais difícil de marcar. Ele perdeu alguns duelos, mas de toda forma a zaga do Fortaleza para mim foi um ponto destacado, até porque segundo jogo seguido que o Fortaleza sai de campo sem tomar gol. Já para os volantes, né? Cara, vamos lá. Sacha e Pierre. Eu acho que o Sacha foi muito importante no jogo. Em alguns momentos o Sacha teve alguns probleminhas de passe, assim, né? Algumas dificuldades para passe. Mas também não é muita característica dele. Mas a movimentação do Sacha eu sempre gosto muito, a recuperação de bola. Não à toa, de todos os jogadores da Série A, é o principal ladrão de bolas do campeonato. Tá jogando muito. Eu fico abismado como tem torcedor do Fortaleza que desmerece o Sacha, sabe assim, um jogador extremamente importante desde a chegada dele para cá, que foi naquela recuperação de 2022. Boa parte dos jogos que o Sacha é titular, o Fortaleza, eu acho, eu não fiz esse levantamento, acho que o Sacha mais ganha do que perde com o Sacha dentro de campo. Então, dito isso, vai ganhar também um verde muito forte. O Sacha, para mim, jogou muito bem na partida. Já o Pierre vai também ganhar a mesma avaliação. Gostei muito também do jogo do Pierre. Cada vez mais está senhor das ações. Pode colocar o mesmo verde para o Pierre. Outro jogador também que você vê toda vez que vai ter a saída de bola, ele se apresenta, ele chama o jogo. Na hora que a bola está na direita, ele aparece para receber. Muito voluntarioso. Às vezes, outra, que eu acho que é o único porém que o Pierre às vezes comete um erro, é quando o Pierre quer segurar a bola demais ou quando ele tenta fazer um passe muito forçado, que é quando o jogador, né, o companheiro, está marcado ali por 2, 3, e ele ainda tenta o passe. Eu acho, às vezes, um passe precipitado. Em outros jogos ele cometeu esse erro, mas para mim a dupla de volantes, que para mim sai como titular, mesmo tendo essa possibilidade do Matheus Pereira, como jogou diante da equipe do Bahia, né, e jogou bem, para mim a dupla ainda é Pierre e Sacha. Claro, a depender do contexto, você pode botar o Matheus Pereira, caso você precise fazer um gol. Já chegando o Pochettino, voltou a jogar bem, para mim tá jogando bem, errou também algumas jogadas, mas eu vou colocar um bem para ele, tá? Acho que o gol dele foi bem importante. Eu acho que algumas jogadas de finalização, acho que o Pochettino se precipitou. E aí ele perdeu algumas jogadas, estava um pouco afoito em alguns momentos. Finaliza muito bem, eu não acho que ele tem que perder essa característica dele, que ele finaliza um chute muito forte, aquele chute seco, né, que vai na direção do gol. Também foi outro jogador também que sai com saldo positivo, e para mim é de fato titular. O Crispim teve um momento ali que foi titular, que foi até no jogo contra o Atlético Mineiro, que eu achei errado o próprio Palermo fazer isso, mas para mim o Pochettino é titular dessa equipe, né? Porque ajuda muito defensivamente e na hora que precisa cobrir os lados, como ele fez ali na hora das trocas, ele cumpre bem esse papel. É só olhar o jogo do Bragantino, quando ele colocou o Crispim, o Pochettino foi jogar pelo lado direito, as jogadas surtiram efeito. Para fechar aí o trio de ataque, o Herrera eu vou colocar o único jogador que foi mais abaixo. Para mim, jogou ruim, até se recuperou ao longo do jogo. Começou muito mal de novo o jogo, tá tendo muita dificuldade o Herrera, mas em outras jogadas ele foi bem, ele conseguiu acionar alguns dos contra-ataques, o Herrera conseguiu encontrar os companheiros ali, até participou bem, mas eu vou colocar um ruim porque eu acho que o primeiro tempo dele foi mais abaixo, assim. Acho que ele até se recuperou, poderia ser um razoável para ele, mas eu acho que precisa entregar mais com a bola. Ele até fez algumas jogadas no segundo tempo, ele é muito bom no drible curto, né? Quando ele limpa a jogada e já passa, e como ele fez diante do Flamengo, como ele fez muito bem diante do Bahia, que foi a melhor atuação dele com a camisa do Fortaleza, mas eu ainda acho que ele vai precisar entregar mais. Em alguns momentos ele acaba se atrapalhando. No geral, vou ficar... Aliás, deixa eu até pedir, é o Alan, né, que tá aí. Alan, troca pro amarelo, porque eu acho que ele até, a recuperação dele é mais justa do que esse laranja.
porque eu acho que eu já estou acumulando um pouco do jogo passado. Vou ficar com razoável, tá? Vou colocar o amarelo. Desculpa aí ter pedido para trocar. De toda forma, fico com o amarelo. O Breno para mim é difícil para avaliar ele no jogo de hoje. Porque o Breno, por exemplo, eu acho que ele teve ótimas jogadas de acertar o passe da melhor maneira. Ele errou muito passe no último ali, no primeiro tempo, várias vezes. Muito embora a jogada do gol tenha uma participação direta dele, né? Ele viu ali a jogada e a melhor jogada mesmo era fazer o passe curto por baixo do que o jogo por cima, até porque o Atlético Mineiro jogava com 3 zagueiros altos, né? Vitor Hugo, Alonso e tal. Era muito difícil fazer essa jogada aérea ali com o Barreiro, e o Barreiro estava muito bem marcado. Então, nesse sentido, eu acho que o Breno vai ganhar. Vou colocar um jogo bem, porque jogo melhor do que o Herrera. Vai ficar esse verde aí. É meio jogo abaixo do Pochettino, tá? É o mesmo tom de cor, mas o do Pochettino é mais para cima, o do Breno Lopes é mais para baixo. Porque eu acho que o Breno teve muita jogada boa, assim, que o Fortaleza podia ter aproveitado melhor. Poderia ter aproveitado bem melhor. Acho que, no geral, acabou pecando em algumas jogadas que o Fortaleza pudesse ter feito até mais gols. Acho que o Breno não estava num dia tão bom assim para passes. E o Barreiro também vai ficar com o bem. Esse também lembra mais o Pochettino, tá? Lembra mais o jogo do Pochettino. Porque eu acho que ele fez um jogo bom, muitas vezes para segurar essa bola no ataque, prender. Sabe assim, ele consegue ser o camisa 9 que o Fortaleza precisou um bom tempo, ganha disputa. Ele vai dar pressão muitas vezes no zagueiro adversário, no goleiro quando está com a bola, o que faz o time chutar essa bola para frente e você ganhar o escanteio, no caso, para o Fortaleza. Então, para mim, também vai ganhar um jogo bem. Não vai ganhar o verde mais forte, não, mas vai ganhar um jogo bem. E esse poderia ser um verde mais forte, né? Mas o Barreiro hoje fez uma boa partida. Eu acho que faltou mais presença. Eu acho que parte do jogo dele foi mais comprometido, porque a marcação era muito forte. Mas em muitos duelos o Barreiro foi bem importante. Acho que algumas vezes ele saiu muito da área, de uma certa parte acabou facilitando também o trabalho assim de algumas jogadas para o Atlético Mineiro. E já chegando nos reservas, para ser aqui mais objetivo, todas as trocas vão ser avaliadas, até porque tiveram tempo suficiente. A primeira troca que ele fez foi a entrada do Davidson, do Crispim, do Pikachu. Eu acho que foi bem acertada por parte do Palermo. O Davidson, para mim, vai ganhar um bem, tá? Acho que ele entrou, segurou bola no ataque, ganhou o duelo aéreo. Na reta final ali, estava conseguindo cavar faltas. Acho que daquilo que ele precisava entregar, foi para mim, chegou próximo do Barreiro, um pouco abaixo do Barreiro, mas de toda forma aqui, como é só 5 escalas de cores, então fica esse jogou bem para ele. Crispim também eu gostei do jogo dele. Acho que foi um bom jogo do Crispim. Conseguiu também cavar falta, conseguiu também algumas jogadas que acabou conseguindo dar sequência, né? Teve tranquilidade, algo que muitas vezes falta para o Fortaleza, que é ter um jogador que a bola não queima no pé, ou está se livrando da bola, como queira. Aliás, só voltando um pouco do Davidson, né, fazer ali só um parêntese, na jogada que o Moisés tocou para ele, ele deveria ter batido no gol, e não ter devolvido no Moisés, então fica só esse puxão de orelha aí no Davidson, mas eu acho que na reta final ali, pro que o Davidson precisava fazer, eu acho que ele acabou fazendo muito bem. Pikachu vou colocar um razoável, acho que ele vinha fazendo partidas péssimas, o Pikachu, mas no jogo de hoje ele conseguiu contribuir. Ele deu pelo menos 2 bolas ali para o Fortaleza fazer o 2-0, então eu acho que ele fez uma partida boa, melhor do que, do que o Herrera. É por isso que eu acho que aquele amarelo para o Herrera, enfim, vocês entenderam. Eu tinha colocado um laranja, o amarelo do Herrera é um amarelo indo para o laranja, né? O Pikachu entrou razoavelmente bem, indo para o verde. Dá para também aí ficar a critério aí de quem está avaliando também, se quiser colocar um verde, fica à vontade. Mas para mim foi mais para o amarelo. O Matheus Pereira vai ganhar também um amarelo. Eu acho que entrou bem também, mas não acho que também criou algumas jogadas, bateu uma falta ali que eu acho que não era falta para bater por cima da barreira. Deveria ter deixado muito mais o Ávila bater forte no canto ali, ou tentar debaixo da barreira, que pudesse tentar ali. Acho que o Matheus Pereira fez ali o jogo que precisava fazer. E o Moisés, esse sim eu acho que eu vou colocar uma nota mais abaixo, um laranja, sabe? Porque teve 2 jogadas assim que o Moisés, pelo amor de Deus, assim, eu achei totalmente errada essa escolha do Palermo. O Moisés, nesse momento, mesmo sendo um jogador muito bom, e eu acho que é um jogador que pode ainda se recuperar, mas no atual contexto, o Fortaleza teria que estar ganhando de 2-0, 3-0 para fazer o que o Moisés faz. Para o contexto do Fortaleza, tem que ser um jogador mais objetivo, um jogador que pega a bola e consiga ser mais letal. O Moisés está assim errando demais, assim, jogada simples, assim, jogada mesmo para matar
o jogo, e isso aconteceu, como eu falei, contra o Santos, contra o Ceará, e volta a acontecer, só que hoje não teve a consequência, né? Então fica aí o puxão de orelha para o Moisés, que não pode desperdiçar muitos contra-ataques como ele acabou desperdiçando. Para finalizar, o Palermo vai ganhar um bem, certo? Vai ganhar um bem. Acho que, no geral, o time conseguiu jogar bem. Não foi uma grande partida do Fortaleza, acho que já teve isso em jogos anteriores, mas fez aquele resultado que precisava. Acho que ele só pecou aí nessa última troca com o Moisés, poderia ter segurado, ele tinha mais direito a uma pausa para fazer e poderia ter pensado ali no contexto, numa reta final, para colocar mais um volante, poderia ser um jogador para segurar a bola como o Rossetto, poderia colocar ali uma outra peça que pudesse, né? O Pablo Roberto, se não me engano, acho que estava listado para o jogo, poderia também ter sido acionado, mas de toda forma conseguiu o resultado, segue vivo na disputa. E para fechar, para mim, o melhor jogador da partida, eu vou colocar o Ávila. O Ávila, mais uma vez, para mim, foi o melhor jogador da partida, considero ele um jogador importantíssimo. O Pierre também podia ganhar, o próprio Sacha também, Mancuso, mas o Ávila, para mim, foi o principal jogador hoje da partida. Teve muitas jogadas que ele prevaleceu ali ao longo do jogo. Ávila, o melhor do jogo. É isso, tá? Dessa forma, Thiago Minhoca fecha a análise individual de cada jogador do Fortaleza nessa vitória fundamental, decisiva sobre o Atlético Mineiro,